da Senira também, porque eu digo pro Rogério, e sempre disse para ele: tu tem uma grande responsabilidade, porque o diabo quer convencer você e as pessoas que você é uma farsa, que você é uma mentira, que isso é só uma coisa momentânea. Por isso que ele te tenta, por isso que ele tenta destruir a tua vida, tenta te tirar do destino profético. Eu sempre estou pastoreando o Rogério, né, dizendo para ele isso: cara, se tu cair, é um monte de gente que cai atrás de ti, porque muitas pessoas vão ser ganhas atrás do teu testemunho, né? E hoje está vindo a público o que eu falava em particular. O irmão da Senira veio uma vez na igreja, porque a Senira convidava: o pastor Moisés é uma benção, a igreja é uma benção, tem que ir lá. Veio aqui, tinha um pregador de fora, fez uma pregação aqui que nem eu gostei. Era uma oportunidade, o cara bateu em todo mundo, ele não respeitou, foi terrível o culto. O irmão dela disse para ela: aqui, tu não me convida mais, eu não gosto, detesto. E eu acho até que não ia muito com a minha cara, viu? Já viu eu pregar também, mas não ia muito com a minha cara. Não sei se um dia ele vai me falar isso aí, um dia eu vou perguntar para ele. Mas eu não sei, ele não... Domingo ele falou lá que era para dizer pro senhor que o senhor é uma bênção e mandou um abraço. Agora eu sou uma bênção e mandou um abraço. Ele vai chegar e vai dizer, que o senhor fez. Mas antes eu acho que ele não pensava assim. Não queria nem vir aqui. Não queria nem vir aqui. Daí ele resolveu se render à palavra. Alguma coisa tocou nele lá naquela clínica, e ele ouviu a palavra e ele recebeu. E agora tá falando como a gente, tá falando a palavra de Deus, tá transformado. Não te frustre se às vezes você convida alguém para vir aqui na igreja, você faz uma propaganda e a pessoa não gosta do culto, não gosta do pastor. Paciência, não desanima. Não desanima, gente. Porque às vezes as pessoas vão vir aqui e vão dizer: esse cara aí não tem cara de pastor, escuta isso aí. Dentro da igreja não pode estar dançando assim. Tem várias coisas que as pessoas criam. Isso aí é igreja, o pastor ficar brincando no púlpito, fazendo brincadeira, palhaçada, isso aí é igreja. Tem pessoas, você não pode levar isso em consideração, porque Jesus transformou a sua vida. Jesus transformou a sua vida. Você precisa somente ter o quê? Paciência. Porque é uma semente que você está plantando, e você precisa esperar o tempo certo para colher. Irmãos, Deus quer obediência. Você não precisa estar todos os dias na igreja, viver grudado assim, viver junto com o pastor, com a pastora, com os líderes, para você ser o maior santo, a pessoa mais... É bom andar com gente de Deus, mas não é... Deus quer obediência. Se é isso que Deus mandou, é uma coisa. Obediência. Quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? Não pense que nós, os pastores, queremos controlar a sua vida, que agora você vai... Deus me livre querer controlar a vida dos outros. Deus me livre. Eu nem faço questão de saber coisas que não me convêm da tua vida. É tu e Deus. Não é isso. Quando Deus fala com o profeta, tem que falar. Enfim, para concluir aqui a pregação que nós lemos, Deus rejeitou a Saul, e o profeta Samuel foi lá, chega a Agag, né? E a Agag pensando, já escapou, né? Perigo de morte. Samuel vai lá e diz assim: como tu mataste mulheres e crianças inocentes
assim será morta tua mãe, tua família. E o profeta foi lá e passou a espada e matou Agag, e obedeceu e cumpriu com o que Deus tinha mandado. Por causa de uma pessoa, Saul perdeu a sua coroa. Por causa de uma pessoa. E às vezes nós temos que ser radicais quando trata-se de uma pessoa que é uma erva daninha, que não obedece à palavra, que quer subverter o coração dos ouvintes, que se levanta contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Às vezes você fica ali, não, porque a gente tem que ter paciência, amor. Olha, às vezes tem que se tomar uma decisão mais radical. Tem que andar em obediência. Agora, para pensar sobre como um homem de Deus, uma pessoa de Deus deve se portar. Você vai se portar conforme a circunstância que o Senhor está permitindo que você passe. Como assim, pastor? Você viu Jesus, quando vai ao templo e vê um comércio no templo, Jesus pega um relho e sai bota todo mundo para correr, quebra ali mesa, tudo, desmancha aquele negócio e diz: a casa do meu pai não é uma casa de comércio, é a casa de oração. Outro dia Jesus vai lá, vê aquele culto fúnebre na estrada, e ele vê aquela família, aquela mulher trazendo ali seu filho no caixão morto. Jesus chega e se comove de compaixão, toca no esquife, toca no caixão, toca no morto. Judeu não tocava em morto. Jesus quebra os paradigmas da religiosidade, toca ali naquilo que os judeus diziam que é impuro e faz um milagre. Jesus encheu de compaixão. Jesus, quando vai entrando em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e chora. Então, irmãos, a gente tem que ser aquilo que Deus quer que nós somos, em obediência. A palavra, quem constrói é nós todos. Para de julgar os pregadores, de que eles ficam escolhendo pregações, que nem eu terminou o domingo passado, veio uma pessoa e disse para mim assim: pô, você só olhava para mim, você pregou para mim. Eu disse para ele: rapaz, você é convencido? Você se acha, meu? Assim, domingo passado, o cara chegou pra mim e disse: você só pregou pra mim, só olhava pra mim. Eu disse pra ele: cara, tu é um baita de um convencido. Tu acha que Deus só se preocupa com você dentro da igreja? Você tá doido? Ó, aprendi com o Rodrigo: você tá doido? Você é muito orgulhoso, se acha o cara. Tem gente aqui que se acha, né? Pastor só prega pra mim. Ah, convencido. Nem olho para você assim, ó, te peguei. Não é, você olha aqui num ponto fixo, você vê todas as pessoas ao mesmo tempo. Você que está aí, está achando que eu estou olhando só para você, eu estou olhando para todo mundo. Só se eu parar, olhar assim, piscar para você daí, toma, é uma direta. Não, mas no todo assim, eu estou pregando para todos. Então, gente, a palavra, olha o que eu falei, isso aqui veio quentinha do céu. Grava aí. A palavra, quem constrói somos nós mesmos. Porque nós ouvimos aquilo que nós merecemos ouvir, se é que o Espírito Santo dirige as reuniões. Então é Ele que constrói. É uma atitude aqui, é outra lá, é outra colar. Num todo. É que constrói a pregação.
Daí o homem de Deus que é comprometido com a palavra, ele vai pregar aquilo que Deus quer que todos nós escutamos. E Deus é tão maravilhoso que Ele pode falar com uma pessoa aqui e as outras ficarem só meditando aquilo que Deus falou antes. E aí Deus vai trabalhando na igreja, e Deus fala de um jeito com você, com o teu cônjuge de outra forma, com a criança de outra. E Deus é tremendo, e é o Espírito Santo que faz isso, e a palavra de Deus que faz todas essas coisas. Mas eu poderia chegar aqui, olhar a olho nu e dizer assim: poxa, a igreja está cheia hoje. Ah, tá bom, vamos agradar os irmãos para que eles voltem sempre, né? Vamos falar de coisas assim, né? Vamos falar que a oferta de sacrifício é a coisa mais importante no culto. Hoje é o dia de falar de sacrifício. A igreja está cheia. Timeless money. Oh yes. Essa aí não sei de onde, do fundo do baú, né? Tio Sam. Hoje é o dia de falar de sacrifício. Daí o dia que a igreja está cheia. Eu falei de sacrifício de oferta sexta, que a igreja estava a metade da nave. Daí hoje que a igreja está cheia, eu pego e digo assim, ó: não é teu sacrifício, não é teu dinheiro, não é tua oferta, não é teus esforços humanos que Deus quer a tua obediência. Se você vai dar R$2 em obediência, é isso que Deus quer. Você vai dar 10, 100, 200, 500, 1000 em obediência. Vou falar um testemunho, porque isso não vai, ninguém vai vir falar, eu tenho que falar então. Lembra da oferta dos R$500? Quem estava aqui naquele culto, levanta a mão. Eu fiz em obediência, irmãos. Eu não queria falar aquilo. Eu lutei com o anjo, né? Eu não queria. Deus é testemunha disso. Eu disse: Deus, deixa que teu espírito fale. E Deus mandou: não, tu é o pastor, tu é que tem que ensinar e pregar. Lembra, né? 3 pessoas. Deu aquele gelo na igreja no final. Eu fiquei constrangido, você ficou constrangido. Ninguém veio, né? Ninguém. Depois as pessoas vieram, né? E começaram a se apresentar. Só uma pessoa não veio. 2 veio. E Deus, né? Uma não veio porque o processo é mais longo. Mas não tem problema, isso é Deus e a pessoa. A primeira pessoa que veio a mim dizer: pastor, é para mim essa palavra. Sabe por quê, pastor? Porque Deus não me pediu 500, Deus me pediu 1000. E eu fiquei com pena de mexer nas minhas economias o mês passado. Então eu tirei do meu salário 250 e agora eu vou dar 500 e o mês que vem eu tenho que dar 250. Eu falei de uma oferta de 500 e eu falei que tinha pessoas que podiam dar mais, sendo que eu só falei para relembrar uma pessoa que veio testificar que era de Deus. Por quê? Porque Deus pediu 1000 para ela, ela já tinha dado 250 no mês passado, só que ela queria fazer em 4 só as prestações. Ela queria fazer no Hipercard, no Mastercard, no Banco Compras, e Deus estava precisando era à vista. Daí veio dar uns R$500. Foi eu que pedi? Fui eu que inventei uma historinha para dizer: tem alguém aqui, vamos jogar vamos jogar a isca, quem sabe alguém belisca. Ó, até rimou, hein? Fui eu que inventei isso? Daí vem a pessoa: você que não trouxe R$500 e não pôde, não era com você. Por que o pastor faz uma coisa dessa com a gente? Isso afasta as pessoas. Isso escandaliza a igreja. Não é com você, para! Mulher? Eu falei mulher. Ai, Jesus. A mulher ou a criança. Não é com você. A pessoa que deu tinha din-din sobrando. E o pastor jejuando, comendo. E o senhor diz: prega, eu não quero. Prega. Então não se ofenda quando se falar de oferta. Agora cuidado para não ser o cara do uísque. Isso não tocou no meu coração. Pergunta para Deus: Senhor, é para mim? Eu não sei. Rapaz, tô
tô num calorão aqui, a chapa esquentou, rapaz. Então, irmãos, Deus está falando com a gente. Eu estava sentado lá no sofá e disse para o Luiz: certo, Senhor, hoje já está trabalhando como pastor em Canoas, está sendo provado para depois ser aprovado, está como pastor aspirante, depois passar pela prova e ser consagrado a pastor. Eu dizia para o Luiz, sentado no sofá: Luiz, eu tenho 3 mensagens que Deus me revelou, é de Deus. Eu tenho uma mensagem que é para uma classe de pessoas. Eu tenho uma segunda mensagem que é para uma outra classe de pessoas. E eu tenho uma terceira mensagem que fala para as 2 classes. Eu estou pregando a das 2 classes, Luiz. Mas tem mais coisas que Deus tem especificamente para falar com a gente, comigo, com você, que eu não vou ter tempo hoje para falar. O que você acha de dar uma ajudinha pro anjo, da igreja, pro Espírito Santo? E você, a partir de hoje, a partir de agora, você, quando sair daqui, você ir para casa, depois que as crianças ou quem tiver mora com você dormir, o que você acha de você falar com Cristo um pouco e dizer para Deus: tantas coisas que eu tenho feito na minha vida, compro, vendo, viajo, né, falo, escuto, vou, não vou, me levanto, deito todos os dias, o que eu faço em casa, o que eu faço no trabalho, na rua, o jeito que eu penso das pessoas, como eu lido com o meu ministério, com a igreja, com o meu vizinho, com o meu parente, com os meus filhos, com o meu cônjuge, meu marido, minha esposa. Deus, tudo que eu faço. Tem coisas que eu tenho dúvidas, quem sabe, Deus, será que tu é aprazível aos teus olhos? Tu tem prazer no que eu tenho feito? Deus, tu está te agradando da minha obra? Deus, olha para mim, esquadrinha meu coração, vê se há algum caminho mau, para que a tempo eu possa me corrigir e o Senhor possa me trazer à luz, porque eu tenho dificuldade de ouvir dos homens, eu tenho dificuldade de ouvir do pastor, eu tenho dificuldade de ouvir do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge. Me ofende quando os outros querem me corrigir. Deus, tem alguma coisa que as pessoas estão tentando me dizer que eu não consigo aceitar e tu quer me dizer? Deus, fala comigo, por favor. Quem sabe você faça isso hoje. E Deus vai se revelar para você. Eu ia falar uma coisinha que escapou antes. Gente, sabia que não precisava ter 2 cultos, nem 3 na semana? Poderia ter um culto só na igreja. Eu vou explicar para vocês por que muitas vezes tem que ter vários cultos e as pessoas têm que vir frequentemente na igreja. Porque na verdade poderia ter um culto de domingo e as pessoas viriam aqui para celebrar a Jesus Cristo, para ouvir só testemunhos como a serva do Senhor contou, para ver crianças sendo tocadas e ver louvores de alegria, enfim. Poderia ter só um culto, mas sabia que as igrejas adotaram fazer vários cultos? Porque a maioria dos seres humanos tem maus costumes, maus hábitos e não tem o costume da palavra, e elas precisam ouvir umas 3 vezes por semana para poder se corrigir. Vocês estão entendendo? Se elas, que nem a pastora falou, se elas não vêm na igreja, elas não oram. Se elas não vêm na igreja, não lêem a Bíblia. Se elas não vêm na igreja, elas não ofertam. Se elas não vêm na igreja, elas não fazem confissão. Tudo tem que ser na igreja. Então nós criamos uma geração hoje que precisa vir muito na igreja. Mas de fato, se você ouvisse o Espírito Santo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, um culto na semana bastaria. E você sairia cheio, edificado. Em vez de ficar só dentro da igreja ouvindo o mesmo chato pregar, você poderia testemunhar, conhecer outras pessoas, levar outras pessoas a Cristo,
visitar os povos não alcançados, teria tempo para colocar em prática os mandamentos bíblicos dentro da casa e da família. Mas não, as pessoas estão debaixo de um sistema regradas, que se as igrejas não fazem vários cultos, as pessoas só vivem na novela, televisão, internet, nas festas, ou dorme, ou é preocupação, ou é omissão, e Deus fica lá atrás, esquecido. Aí tem que ter muitos cultos. Não é porque eu quero fazer vários cultos. Eu venho no culto, eu me alegro, é muito bom estar aqui. Mas o melhor ainda é ter a relação diária com o Espírito Santo. Culto passado, que coisa linda. Terminou o culto, foi ótimo o culto, foi bom. Mas quando nós desligamos as luzes e todo mundo tinha ido embora, o pastor Carlos entrou aqui, Deus tinha falado para mim que ele precisava orar por mim, com as luzes apagadas, sem plateia, não sendo assistido por pessoas que nem eu estou sendo assistido agora. O Espírito Santo se apoderou de mim, do pastor Carlos, no particular, e foi um cultaço. Caiu fogo aqui, e eu no mistério em cima desse altar. O pastor Carlos saiu voando desse altar, pulando que nem o filho da gazela pelos montes. Saiu correndo aqui, não sei em que ordem, nem perguntei para ele. E daí a Mari, né, ai, meu marido não sai da igreja. E Mari, né, ansiosa para ver se o noivo, né, de novo, né, e dizia pro Rodrigo, vai lá e chama o Moisés, o meu amorzinho. Ai, Jesus, onde é que eu tô indo? Tô estragando a pregação, meu Deus. E daí eu tô aqui, não sai da igreja, já é 11 horas. E o Rodrigo chegava aqui, né, olhava o pastor Carlos, olhava o pastor Moisés, voltava, não dá para chamar agora não. Passado 20 minutos, o Rodrigo, a Mari, ai, meu noivo, meu marido, né, chama ele lá. Rodrigo chegava aqui, os caras viajando. Pá, a coisa tá difícil lá. Ainda não. Já tinha terminado o culto. Isso que é prazeroso. É você ter certeza. É você ter certeza que tem alguém que está olhando para você. Você tem certeza que você não está chamando a atenção de pessoas, mas você está chamando a atenção daquele que nos gerou, daquele que nos criou. Aleluia. E eu vou contar uma experiência que eu quase morri aqui depois daquele culto. O segundo culto eu estou falando. Eu estava com o olho fechado, pastor Carlos. Não aconteceu. Mas eu tive a sensação de que 2 anjos iam vir aqui e se pré-encarnar e falar comigo. Não aconteceu. Ouviu? Eu nunca vi um anjo, nunca vi como aconteceu com Ló, como aconteceu com Abraão. Mas eu tive só a sensação de que naquele momento poderia descer 2 anjos celestiais aqui. Rapaz, só de pensar nisso me deu um temor que não tem como não amolecer as pernas. Às vezes eu fico nessas viagens gospel aí, pô, tô aqui pregando, né, de repente até tá todo mundo curtindo e gostando, daí eu fico assim, já pensou se Jesus Cristo viesse aqui agora e terminasse a pregação hoje? Rapaz, eu acho que eu infartava. Eu acho, não sei qual seria a minha reação. Não sei se eu levo aí que nem Pedro, né, pulava no... Mas já pensou, a gente às vezes, né, quer tomar o controle, quer falar, uau, e acha que é Deus, é o Espírito, e você está ali empolgado. Já pensou se daqui um pouco ele vem mesmo? Quantos aqui já são mais louquinhos assim que nem eu? Já pensaram nisso? Levanta a mão. Pô, dá um medão, rapaz, dizer assim, será que a gente não está se autoconvencendo? É de Deus mesmo.
Aí a gente faz prova com Deus. Eu me sinto tão à vontade, eu me sinto tão bem quando eu estou pregando, eu sinto que flui uma unção. Mas eu penso, será que Jesus vindo aqui sentar, ó, Moisés, continua pregando aí. Rapaz, será que eu ia seguir falando as mesmas coisas? Ou eu ia... Porque às vezes nós fizemos isso. Nós fizemos cara de espiritual, de intelectual. E o Espírito Santo está junto. O ano passado o Senhor me fez uma aqui no altar, me aprontou uma que, olha, eu vou te contar. Eu tô que nem hoje, assim, me sentindo com muita liberdade para falar das coisas de Deus. Eu tô hoje sentindo uma liberdade tremenda aqui. Mas eu tava assim aquele dia também, e eu tava plantando bananeira e fazia todo mundo prestar atenção na pregação e tava inspirado, vamos dizer assim, né? Eu tava assim e gritava e chamava atenção e tudo mais. Quando vê, chegou um ser, o Espírito Santo, e pum, me deu um branco aqui, o ano passado, e eu parei. Daí o Espírito Santo falou comigo, todo mundo ficou me olhando, né? Não sabia o que estava acontecendo. Daí o Espírito Santo disse para mim assim no altar: Moisés, para de atuar para que eu possa atuar. Rapaz, assim no seco. Eu nem tinha terminado a pregação ainda. Eu só parei de pregar. Os irmãos que estão aqui são testemunhas ocular da glória que desceu. Eu parei de pregar e abri minhas mãos. Não falei nada, nem falei o que o Espírito Santo falou. Só abri minhas mãos. Foi o melhor culto, eu acho, que eu já realizei. Porque eu deixei o Espírito Santo atuar. Deixa o Espírito Santo atuar na tua vida. Dê lugar para o Espírito Santo falar contigo. Daí você nunca vai se sentir mandado por homens, por pessoas. Você vai se sentir submisso, obediente a uma vontade de Deus para a tua vida. Colocamos-nos de pé, irmãos.